Save the date! Hoje é uma data importante para você. Afinal, é hoje que você vai aprender em inglês como se dizem as datas. Para a aula de hoje, a aula anterior é absolutamente essencial, porque há muito referente a números quando se fala em datas. Se você não viu a aula anterior, pausa esse vídeo, vai lá e assiste. Para a aula de hoje, é absolutamente essencial que você conheça os números. E é claro, se você tivesse visto a aula anterior, você saberia que eu já te alertei para não ficar pulando aulas. Se você não sabe do que eu estou falando, volta lá para eu poder te dar um puxão de orelha adequado. Se você sabe do que eu estou falando, é porque você viu a aula anterior, então está tudo bem. Mesmo porque, se for esse o caso, então você já sabe o que é importante para a aula de hoje. Os números. Mas, enfim, a aula. Nós vamos começar pelos dias da semana. Os dias da semana em inglês. Vem comigo, bem devagar. Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. De novo. Segunda, Monday. Terça, Tuesday. Quarta, Wednesday. Quinta, Thursday. Sexta, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mais uma vez. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Em seguida, a gente precisa aprender os meses do ano. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January is before February. February is before March. March is before April. April is before May. May is before June. June is before July. July is before August. August is before September. September is before October. October is before November. November is before December. December is after November. November is after October. October is after September. September is after August. August is after July. July is after June. June is after May. May is after April. April is after March. March is after February. February is after January. Os dias do mês são enumerados. Aqui entra a importância da aula passada. Os dias do mês, ou days of the month, são sempre um número atrelados a um mês. Como exemplo, podemos citar 5 de março, 8 de abril, 7 de julho. Em inglês, como é que ficaria isso? É fácil, professor. 5 of March. Mas não é uma gracinha. Mas está errado! Não seria 5 of March, porque nunca usamos cardinais para expressar dias do mês. Eles são todos ordinais. Então seria 5th of March, 8th of April, 7th of July. E isso vale para todos os dias do mês até o 31, ou 31st.
Em seguida, nós vamos ver como se expressam os anos. E aí, o professor disse anos. Joãozinho, tu fica quieto, moleque, tu me respeita. Aqui, mais uma vez, o seu conhecimento acerca de números será exigido. Os anos são cardinais mesmo, e não ordinais. Mas tem um pequeno porém. Os anos, ou years, não são expressos da mesma forma como no português. Deixa eu explicar isso aí. Em inglês, que número é esse aí? Vamos lá, eu te ajudo. 1984. Seria a forma correta de expressá-lo fosse qualquer coisa exceto um ano. Se fosse dinheiro, por exemplo, seriam 1974 dólares e nós diríamos 1984 dólares. Mas um ano não é assim. Um ano é obrigatoriamente quebrado no meio e expresso por dois pares de dígitos de dezenas e unidades. Então esse ano aí é 1984. Por sinal, esse é o título do famoso livro de George Orwell. Vamos lá, outras datas importantes na história. Brazil's independence was declared in 1822. The American independence was declared in 1776. The Russian Revolution happened in 1917. Antes do ano 10 em qualquer século, vai aparecer um zero. E esse zero é chamado de O, como a letra O, que nem a gente fazia com telefones, lembra? Como exemplo, nós temos The first flight happened in 1906. É claro que essa lógica tem um limite. Essa forma de numeração de se quebrar o número no meio se mantém até 1999, ou 1999. Depois, no ano 2000, como é que nós quebraríamos ele no meio? Ficariam dois zeros por outro lado? 2000? E 2001, como é que ficaria? 2001? Não, não faz sentido. Por isso, a partir do ano 2000, nós mantemos o número integral mesmo. E se você lembra bem da sua aula sobre números, 1000 é thousand. Então, o ano 2000 é year 2000. 2001, 2001. 2002, 2002. 2003, 2004 e assim por diante. Isso se mantém até o ano de 2009, 2009. Depois, nós podemos ou não quebrar o número no meio, é opcional. Então, o ano de 2010 pode ser tanto expresso como 2010 como 2010. 2011, 2011 ou 2011. 2012, 2012 ou 2012. Esse opcional de se poder quebrar ou não o número no meio se mantém até o atual ano em que grava esse vídeo, de 2019. 2019 ou 2019. Agora que você já tem toda essa informação, a gente pode compilar tudo e pôr em prática. Para se dizer uma data em inglês, tem uma ordem correta. Nós começamos pelo dia da semana, day of the week. Depois, o mês, month. Em seguida, o dia do mês, day of the month. Lembrando que esse é sempre um ordinal, ok? Por fim, o ano, year. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Enquanto eu gravo isso, é uma sexta-feira, Friday. O mês é outubro, October. O dia é 18, 18th. E o ano é 2019, 2019. Então a data de hoje é Friday, October 18th, 2019. Vamos fazer outro, o meu aniversário. Eu nasci num domingo, Sunday. O mês de setembro, September. O dia, 13, 13th. E o ano de 1987, ou 1987. Então a data do meu nascimento é Sunday, September 13th, 1987. Você pode também tentar falar o seu aniversário, só para praticar. Se você não sabe o dia da semana em que você nasceu, não tem importância, pula essa parte. E antes que eu esqueça, eu queria colocar um adendo aqui. Eu quero colocar isso aqui antes que você estranhe uma aparente contradição entre a forma como a gente expressou o dia e o mês anteriormente e a forma como a gente expressou o dia e o mês nesse exemplo mais recente. Agora há pouco eu falei para você que a forma correta de se expressar uma data era o dia da semana, mês, dia do mês e ano. Esquece essa primeira e essa última. Vamos focar só nessas duas do meio.
Dizer o mês e o dia do mês é a forma mais comumente usada no inglês. Mas não precisa ser assim. Você pode sim dizer o dia do mês e o mês, que é a forma mais tradicionalmente usada nas línguas latinas, inclusive o português. Mas se você fizer isso, você vai necessariamente usar a preposição of. Então, por exemplo, em vez de dizer March 16th, você diria 16th of March. Pois bem, você percebeu que depois de cada aula tem um videozinho? Mais uma vez, você tem que ir no canal Real English. E como acontece nos vídeos anteriores, eles abordam as pessoas na rua, dessa vez perguntando a elas suas datas de aniversário. O entrevistador ou a entrevistadora vai perguntar When is your birthday? Ou What is your birth date? As duas são aceitáveis. E a pessoa vai responder com o mês e o dia do mês. Em um dado momento, ela até pergunta sobre o Natal e o Ano Novo. Você sabe dizer essas datas em inglês? Em seguida, como também acontece com os vídeos anteriores, ele repete, dessa vez com legenda. É a sua chance de tirar qualquer dúvida. Eles falam meio rápido, pode ser difícil de entender. Lembre-se, eles são falantes nativos da língua inglesa, então não se sinta mal se você não entender tudo. Por hoje eu vou te deixar com o seu dever de casa. Nas próximas aulas a gente vai aprender um monte de coisa bacana, como as profissões e as nacionalidades. Vê se não pula nenhuma dessas aulas, hein? Elas são muito importantes para o que vem em seguida. E a gente se vê na próxima.